Opa! Prof. Beto de volta! Aula de hoje! Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil! Bom, o Comitê de Política Monetária, ele é um órgão do Banco Central, veja bem, é um órgão colegiado do Banco Central que tem a função primordial de estabelecer as diretrizes para a execução da política monetária no nosso país. Beto do céu, não entendi foi nada. Bom, política monetária é a política do dinheiro, é a política do empréstimo, a política do crédito, de você ir lá e pegar o dinheiro emprestado no Banco Central. É isso. Então, fique ligado, cabe ao Banco Central cuidar da quantidade de dinheiro que circula na nossa economia, de modo a equilibrar a oferta monetária, a oferta do dinheiro, com a necessidade de crédito, de modo a controlar a inflação e manter a estabilidade dos preços. Fala aí, é bonito ou não é, hein? Então, para isso, nós vamos ver agora aqui uma introdução ao Copom a partir da Lei Complementar 179 de 2021, a Lei Complementar que estabelece a autonomia para o Banco Central e logo na sequência vamos ver a resolução do Banco Central número 61 que regulamenta o novo Copom. Bom, na aula de Copom, o nosso objetivo não é te explicar política monetária. Na política, nós temos uma aula específica sobre política monetária, na qual a gente te explica quais os efeitos econômicos de uma decisão do Copom no sentido de aumentar ou reduzir a taxa Selic e a mesa de operações do Banco Central. Didaticamente, não faz sentido eu falar um pedaço da política monetária agora e não falar de tudo. Por exemplo, não adianta eu falar da atuação do Banco Central via Copom e não falar de recolhimento compulsório, não falar de redesconto, não falar de depósito voluntário junto ao Banco Central, de não falar de quantitative easing. Não faz sentido. Eu preciso falar no mesmo contexto sobre tudo isso, mas o pressuposto para você entender política monetária é entender o que é esse tal de Copom e o que é essa gloriosa taxa Selic, diferenciando do sistema Selic. Na tela para você. Ah, eu que aperto aqui, não tem na tela para você não, rapaz. Tem na tela para mim. Olha aí, essa não, essa daqui. Muito bem, a Lei Complementar 179 de 2021 diz o seguinte, logo de cara no artigo 1º diz assim: o Banco Central do Brasil tem por objetivo fundamental assegurar a estabilidade dos preços. Beto, o que é a estabilidade dos preços? Controlar a inflação, não deixar que a gasolina fique a R$7, tá bom? Então, é manter uma estabilidade dos preços. E para isso, olha só, as metas de política monetária, você está lembrado, política monetária, quantidade de dinheiro que circula no Brasil, serão estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. As metas da política monetária são estabelecidas pelo CMN, competindo privativamente ao Banco Central do Brasil conduzir a política monetária necessária para cumprimento das metas estabelecidas. Uma das metas é justamente o controle e a estabilidade, o controle não, né, mas a estabilidade de preços, tá bom? Quando um banco central altera a taxa de juros hoje, ele está tentando corrigir o que está para acontecer meses à frente. Bom, um dos mecanismos que os bancos centrais têm para controlar a oferta monetária e, por consequência, manter a estabilidade dos preços é fixar a meta da taxa Selic, uma taxa básica de juros. É uma taxa de referência para o mercado. Por quê, Beto? Porque essa taxa de juros, essa taxa Selic, é a taxa de juros que o Brasil paga quando pega dinheiro emprestado. Então, sempre que o Brasil pega dinheiro emprestado, ele paga para os credores, para quem emprestou dinheiro para o governo,
uma taxa de juros. Que taxa de juros é essa? Taxa Selic. Então, ela serve de referência. Ora, se para emprestar para o governo brasileiro a taxa é tanto, para emprestar para essa outra pessoa aqui é 2 tanto. Por quê? Porque o governo é a entidade que oferece o menor risco. O país, a nação, ele sabe que se ele furar com os seus credores, se eventualmente ele não pagar os seus credores, quando ele precisar pegar dinheiro emprestado novamente, ele não vai obter aquele recurso emprestado. Então veja, você deve estar se perguntando, por que um país pega dinheiro emprestado? Geralmente é quando ele gasta mais do que o que arrecada. Fala, Beto, eu não entendi, porque aqui em casa eu só gasto o que eu tenho. Eu não consigo entender uma pessoa que gasta no cartão de crédito, chega no final do mês não tem o dinheiro para pagar. Aí, Beto, aqui em casa, se você estiver jogando indireto, eu sempre pago. Eu não estou falando de pagar o mínimo, não. Eu estou falando de pagar 100% da fatura do cartão. Vai, Beto, eu pago 100%. Mas não é pagar 100% da fatura do cartão, pagando um cartão com o outro cartão. Para fazer um com o outro, aí quando o outro vence, aí você já paga com o outro e vai se pagando um com o outro com o outro. Vendo aquela bola de neve, pagando o mínimo de cada um. Isso aí é o que o governo está fazendo. Pegando dinheiro emprestado daqui para cobrir o outro ali e por aí vai. Para o governo ter crédito na praça e estar sempre pegando dinheiro emprestado quando necessitar, é que uma das primeiras coisas que o governo faz é o quê? Separar um dinheiro para pagar os juros da dívida pública. Então, quando você empresta para o governo, é como se você estivesse emprestando um dinheiro a risco praticamente zero. Lembre-se, quanto menor o risco, menor é o seu ganho. Porque se você vai ser rentabilizado, se você vai ganhar uma recompensa que praticamente não tem risco de prejuízo, então, obviamente, que o valor que você vai receber é pequeno, como recompensa. Quanto maior o risco, maior a recompensa. Menor o risco, menor a recompensa. O detalhe é que se você empresta para o governo, que é menor o risco, menor é a recompensa. E essa recompensa menor que a gente está falando é de 13% ao ano? Você fala, meu Deus, e o que tiver risco vai me pagar quanto então? 22, 25, 30% é o efeito que vai ocasionar. Se a taxa Selic está alta e emprestar para o governo você recebe taxa Selic e, portanto, tem uma taxa livre de risco, imagine quando o banco pensar para ele, se eu empresto para o governo, eu banco, empresto para o governo, recebo 13, sem risco. Se eu emprestar para o povo tem que ser de 26 ao ano para mais. Porque o risco do povo não me pagar é maior do que o risco do governo não me pagar. E aí eleva as taxas de juros, e aí se você quiser comprar qualquer coisa parcelada, vai ficar mais caro. E sendo assim, você evita de comprar parcelado. Aí a loja, ela está observando que você não está consumindo. Ela é obrigada a reduzir o preço dos produtos, tentar reduzir os seus custos, frear o consumo, diminui o preço, diminui a inflação. Lembrando, nós vamos detalhar mais tudo isso na aula de política monetária. Aqui nós vamos estudar qual é o objetivo do Copom, quem faz parte desse colegiado, como se dar as reuniões, como se dá a organização interna, essa parte. E depois, na aula de política monetária, considerando que você já sabe essa organização, reunião, ata do Copom, decisão, silêncio do Copom, considerando que você já sabe essa parte, aí na política monetária fica top, fica tranquilo para você. Lembrando que nem todo edital tem política monetária, então não necessariamente, obrigatoriamente, você vai ter que estudar política monetária, depende do teu edital. Tudo bem? Então vambora na tela com Betovski. Bom, então, quando o Banco Central altera essa taxa de juros hoje, altera a taxa Selic hoje, ele está tentando corrigir o que está para acontecer meses à frente. Assim, é necessário que os tomadores de decisão, Copom,
tenham uma maior continuidade, que permita a manutenção de políticas dos bancos centrais no médio e no longo prazo, sem pressões para alterações bruscas ou a busca por resultados imediatos, insustentáveis, as buscas de resultados imediatos insustentáveis, às custas de resultados futuros mais permanentes. Em outras palavras, não dá para o Banco Central ficar convivendo com decisão política, por isso ele precisa de autonomia. A autonomia do Banco Central permite que ele não sofra as pressões políticas de que eu preciso dar resultado para a eleição seguinte. Não, eu vou seguir a toada de juros, de aumento ou redução da taxa Selic que eu julgar necessária sem pressões externas. Tudo bem? Então, vambora! Copom propriamente dito. O Comitê de Política Monetária, Copom, foi criado em 20 de junho de 1996, com o objetivo de definir as orientações e diretrizes estratégicas para a execução da política monetária, definir a meta para a taxa Selic e divulgar o relatório de inflação. Tem que ficar claro na sua mente que o Copom ele é formado pelos 8 diretores do Banco Central e pelo seu presidente. Na verdade, você sabe, o Banco Central ele é composto por 9 membros, um presidente e 8 diretores. O Copom ele é um colegiado formado pelo presidente do Banco Central e seus 8 diretores. Beto, o Copom é o próprio Banco Central, então? Uai, é? Mas por que criar o Copom se eu já tenho o próprio Banco Central? Para que eu criar uma estrutura separada se já tem um Banco Central? Sabe por quê? Nas décadas de 70 e 80, o que o Banco Central falava não se escrevia. Então ele não tinha um respaldo jurídico, não tinha um respaldo social, ou seja, ninguém acreditava no que ele falava. Bom, em 1996, já com o Plano Real, resolveu-se criar uma autoridade monetária. Essa autoridade monetária era uma instituição nova, um colegiado novo, que não vinha maculado com a história do passado, mesmo sendo o mesmo presidente e os diretores do Banco Central. Começa ali uma nova história. Daquilo que o Banco Central sinalizar, ele tenderá a cumprir. E que, portanto, você pode acreditar que aquilo que o Banco Central sinalizar em suas decisões técnicas serão cumpridas. É isso que ele quer dizer. Tudo bem? Bom, então, nasce o Copom em 96. Beleza, nasceu com esses 3 objetivos: estabelecer as diretrizes da política monetária, da oferta do dinheiro e da demanda de crédito. Crédito é empréstimo e financiamento, tá? Oferta monetária é a quantidade de dinheiro que circula. Como eu já falei para você, a partir do momento que eu defino a meta da taxa básica de juros da economia, que eu defino a taxa Selic, eu olho e digo o seguinte: se para emprestar para o governo está custando 10 e lá eu não tenho risco nenhum, qualquer operação com maior risco que o governo está me oferecendo, que é um risco pequeno, ele vai ter que me pagar mais do que 10. Por isso, a taxa básica de juros é a taxa de referência. Tá claro? Beleza. Tá? E aí ele define a meta da taxa básica de juros, assim as demais taxas de juros são definidas, à luz disso a população pega mais ou menos dinheiro emprestado, afetando diretamente o comércio numa maior quantidade de vendas ou numa menor quantidade de vendas, e aí trazendo um resultado para a inflação. Por isso, cabe ao Copom divulgar o relatório de inflação, saber se as suas medidas que ele está tomando está surtindo efeito ou não, surtirá efeito ou não, tá bom? No mundo concreto. E aí você pergunta o seguinte: Beto, tô entendendo. Então, quer dizer que quando eu comprar, por exemplo, quando eu empresto dinheiro para o governo, eu recebo exatamente a taxa Selic que foi divulgada lá pelo Copom, não é isso? Mais ou menos. Vamos lá.
Para você comprar títulos públicos hoje é simples, você acessa o site tesourodireto.gov.br. Lá você tem vários títulos públicos, isso você. Lembrando que quem mais compra título público são instituições, como por exemplo as instituições financeiras, são as que mais compram títulos públicos, ou seja, são os que mais emprestam dinheiro para o governo. Aí, o governo emite títulos, não é o Banco Central, quem emite é o governo, por meio da Secretaria do Tesouro Nacional, emite títulos públicos e a taxa de juros a ser paga na negociação desses títulos é uma taxa de juros específica. Essa taxa de juros varia de empréstimo para empréstimo, de título para título. De repente, você pode emprestar para o governo a uma taxa de 8% ao ano. Depois de um ano, tu empresta e recebe 8%. Aí outra pessoa consegue um contrato melhor e empresta para o governo a 12% ao ano. É um título diferente, com um prazo maior, um valor maior. E aí, um título foi negociado a 8% e outro título foi negociado a 12%. Só tem um problema, a taxa Selic divulgada pelo Copom foi de 10%, por exemplo. Mas, Beto, isso não está errado, porque se a taxa Selic está fixada em 10%, cuidado. O que o Copom fixa é a meta para a taxa Selic. O que é essa meta? É o que a gente chama de Selic meta. A Selic meta é que a média das negociações diárias dos títulos públicos tem que bater, em média, o que o Copom determinou. Então, se o Copom determinou que a média é de 10%, vamos ver se na negociação diária está batendo ou não. Um título de prazo mais curto, com vencimento em 2023, ele foi negociado a uma taxa de 8% ao ano. Já um título com vencimento a 2022, pré-fixado, foi negociado a 12% ao ano. Na hora que você faz essa média de 12 mais 8, dá 20, por 2 dá 10%. A média da negociação dos títulos está convergindo com a meta, que era de 10%. Tá me entendendo? Então, por que eu estabeleci uma meta de 10%? Para orientar qual seria a taxa de juros de referência para referenciar as negociações individuais de quem estiver emprestando para o governo. Logo, perceba que se o governo quer pegar dinheiro emprestado, ele não é completamente livre para pagar a taxa de juros que ele quiser. Ele não é completamente livre. Ele tem uma certa liberdade, uma certa discricionariedade. Por quê? Porque ele dá para cada título a taxa de juros que ele quiser. Mas na média, a negociação média tem que convergir para a meta Selic, divulgada pelo Copom. Tá entendendo? Então, perceba que o papel do Copom é importantíssimo. A pergunta que você deve se fazer é a seguinte, Beto, o Copom age, ele fixa essa meta da taxa Selic com base na orientação de quem? Por que isso? Por que não é livre? É porque a gente resolveu adotar um sistema de metas para controle da inflação. A cada ano, a gente vai definindo metas para o controle da inflação. Quem define a meta de inflação, preste atenção, quem define a meta para a inflação é o CMN, Conselho Monetário Nacional. Ele estabelece a meta para a inflação. Uma vez que a meta da inflação está definida, cabe ao Copom perseguir aquela meta. Olha, eu quero que a inflação este ano rode a 6% ao ano, permitindo um intervalo de tolerância de 1,5 ponto para mais e 1,5 ponto para menos. Para você ter uma ideia de como tem que ter previsibilidade das decisões, a meta de inflação para o ano, ela não é tomada no próprio ano, ela é tomada com 2 anos de antecedência.
Para quê? Para que a gente possa ter uma ideia do que vai acontecer à frente. Tá bom? Então as metas de inflação, elas já são definidas com antecedência. O Banco Central, já sabendo qual é a meta dos próximos anos, já vai agir com independência e autonomia para perseguir aquela meta. Se a inflação está muito alta, ele tem que elevar as taxas de juros da taxa Selic para que dificulte o empréstimo e o financiamento, fazendo com que você só gaste efetivamente o que você tiver no seu bolso. Você não vai poder gastar mais do que tem, porque tu não vai conseguir financiamento, o financiamento vai estar muito caro, tu vai pegar 10 mil reais emprestado para pagar 30 mil em 2 anos, tu não vai pegar. Ou tu gasta o que tem ou tu não gasta. Essa é a ideia. Como eu tenho um horizonte de inflação que eu estou olhando, fica fácil para o Banco Central saber o que fazer, já que a meta de inflação foi definida com antecedência. Tudo bem? Muito bom. Então, olha só aqui, ó, taxa Selic. A taxa Selic é a taxa média ajustada dos financiamentos diários apurados aonde? No Sistema Especial de Liquidação e Custódia, Selic, para títulos públicos federais. É isso mesmo. Eu aqui estou usando o nome do local como sendo o nome da taxa. Quem veio primeiro? O local. O local é um sistema de liquidação e guarda e custódia dos títulos. Um sistema de liquidação e custódia é um sistema que liquida, que paga e que guarda os títulos. Então, para você entender, suponha que você vai emprestar dinheiro para o governo. O governo botou uma plaquinha, por favor, cidadãos brasileiros, ajudem o nosso governo. Nós estamos precisando de X milhões de reais emprestados para pagar aposentados, terceirizados, pensionistas e manter os hospitais. Você me empresta? Aí vai ter uma fila para emprestar dinheiro para o governo a juros. E aí você vai lá emprestando para o governo, eu tenho 30 reais, eu tenho 50, eu tenho 20. Não, o mínimo é 30. Tá bom, pagar até 30. E aí você vai emprestando dinheiro para o governo, vai emprestando. Governo, beleza, eu tô comprando esse título e qual é a garantia que eu tenho que tu vai me pagar? Bom, vamos registrar esse título no sistema, num livro. Registra esse documento que você tô. Eu, Beto Fernandes, estou emprestando para o governo 100 mil reais. Beleza. E aí assina no livro como eu estou emprestando e o governo assina dizendo que está devendo. Tá? Como é o governo que emite o título e fala: eu, governo da República Federativa do Brasil, prometo pagar a Beto Fernandes a quantia de 100 mil reais daqui a X anos, com taxas de juros anuais, deixa eu ver quanto, aí eu olho para a meta da taxa Selic e digo em média ali o quanto eu vou ganhar de juros. Por ser verdade, assino e dato, assinado, presidente da República. Né? Beto, não é assim? Dependendo de quem seja, é assim com o dedão. Bom, então, o que eu quero te dizer? Que nessa situação o governo está emprestando dinheiro, assinando aquele título e definindo uma taxa de juros. O governo, portanto, pega aquele título e esse título ele vai ser liquidado de que forma? Eu pego o meu dinheiro, passo para uma instituição financeira que está cadastrada no sistema no qual o governo federal faz a transferência do dinheiro, ou seja, o governo recebe o dinheiro e eu recebo o título. E o problema é, e se eu perder esse título? Não seria mais fácil deixar esse título guardado, custodiado em um sistema, no próprio sistema? Sim, deixa esse título lá guardado, não precisa ser físico não. O título passa a ser escritural, fica guardado no sistema, fica custodiado lá. Esse sistema se chama Sistema de Liquidação e Custódia. Só que aí, lembrando, isso aqui é recurso didático, pô, pra você entender. Então você chega lá na porta, ô Selic, quero comprar um título. Aí lá tem um servidor sentado, né?
Já vai, já vai. Abre lá, baixa. Quanto é que você quer emprestar pro governo? Tá. Assina aqui, tá aqui teu título, tá lá. Cadê o dinheiro? Tá aqui. Recebeu o dinheiro, guarda. Não é mais manualmente, é tudo eletrônico. Então nós temos um sistema que ele é especial. E ele faz o quê? Recebe o dinheiro do povo, entrega o título para o investidor. Eu faço a liquidação e guardo o título lá, a custódia. Então ele fica guardando lá. Então eu tenho um sistema especial de liquidação e custódia. Aí um investidor cruza com outro no caminho e pergunta: e aí, tu também emprestou para o governo? Emprestei. E quanto é que eles estão te pagando de juro? Bom, o Selic está me pagando 10%, que é o sistema. Ah, o meu Selic pagou 8%. Ai, como pode? Porque a Selic diária, cada título tem uma taxa de juros. A média tem que convergir para a meta estabelecida pelo Copom. Tá entendendo? Aí ele fala: ah, o Selic me pagou 8%, o Selic me pagou 9%, o Selic me pagou 10%. Qual é a média disso aí? A média é a média da taxa de juros que o Sistema Especial de Liquidação e Custódia vai pagar. Ao invés de falando, a média do Sistema Especial de Liquidação e Custódia está pagando 15%, a média do Sistema Especial de Liquidação e Custódia está pagando 10%, a média do Sistema Especial de Liquidação e Custódia está pagando 8%. Não é melhor falar: olha, a taxa Selic está 9%. É a mesma coisa de você falar, você não precisa falar maior estádio do mundo, você fala Maracanã. Isso em português é uma classe de palavra lá, que eu não sei se é metonímia. Quando você substitui a coisa, o local pela coisa. Olha aí, olha Betão aí, por que eu passei 500 vezes nos concursos de banco. Então, preste atenção, preste atenção. Taxa Selic é a taxa de juros que representa quanto o Sistema Especial de Liquidação e Custódia vai pagar de juros a título de remuneração para quem emprestar para o governo. O nome da taxa é simplesmente taxa Selic porque está relacionado ao local onde os títulos são guardados e transferidos. Vencido o prazo, o governo transfere o dinheiro de volta para o investidor e automaticamente o governo também vai fazer o quê? Pegar o título de volta para não ser executado 2 vezes. Tá bom? Quando o governo não paga esses títulos públicos, dizemos que ele decretou moratória. Moratória é quando o governo se nega a pagar o que deve e ainda põe culpa em quem emprestou o dinheiro. Ele põe lá a placa dizendo que quer pegar dinheiro emprestado, o investidor empresta, aí o governo oferece: eu pago 5, o investidor fala: não. Eu pago 7, o investidor: não. Eu pago 12, tá bom, empresto. O governo pega 12 e depois a culpa é do investidor que emprestou. A culpa é de você, governo, que gastou mais do que devia, não é do investidor não, pô. O investidor só está emprestando porque o governo quer. Tá entendido? Beleza. Dito isso, olha na telona aí para você, ó. A taxa Selic é a taxa média ajustada dos financiamentos diários apurados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia para títulos públicos federais. O período de vigência da meta para a taxa Selic terá início no dia útil seguinte ao do término de cada reunião do Copom. Como assim, Beto? Veja só, essa taxa Selic é uma para o ano todo. E aí? A taxa Selic é a mesma para o ano todo? Não. Sabe por quê? Porque o Copom ele fica analisando a inflação, analisando a economia, analisando a oferta monetária e a necessidade de crédito por parte das pessoas, necessidade de empréstimos, das empresas também. E a partir do momento que ele vai analisando, ele pode mudar essa meta. Bom, para isso ele se reúne 8 vezes ao ano, 8 vezes ao ano, e em cada reunião ele vai definir sobre a manutenção da meta, o aumento da meta ou eventual redução da meta, ou seja, da taxa. Ele pode manter a taxa, elevar a taxa ou reduzir a taxa, tá bom? A taxa Selic. E aí, quando ele fixa a meta da taxa Selic, quando ele fixa o percentual, aquele percentual começa a viger no mesmo dia?
Não, aquele percentual começa a viger no dia útil seguinte ao da reunião e aquela meta daquele percentual vai valer até a data da próxima reunião. Ou seja, entre os períodos de uma reunião e outra do Copom, você vai ter aquele percentual sendo a meta de referência para negociação individual com cada título público. Tá bom? É isso que está acontecendo aqui. Agora, Beto, como é que funciona essa reunião? Como é que se dá os ditames, os detalhes dela? Bom, é isso que nós vamos estudar na nossa próxima aula. Aqui, para a gente fechar, as metas de política monetária serão estabelecidas pelo CMNE. Olha só, as metas estabelecidas pelo Conselho Monetário, competindo privativamente ao Banco Central, conduzir a política monetária necessária para o cumprimento dessas metas. O Conselho Monetário Nacional define a meta de inflação, veja, a meta de inflação, cabendo ao Banco Central executar as políticas necessárias para o cumprimento das metas fixadas. Eu não sei qual foi a quantidade de anos que eu disse com antecedência, mas são 3 anos antes. Não sei se eu falei 2 ou se foi 3, mas a meta de inflação ela é estabelecida 3 anos antes. Tá bom? Então, a inflação de 2024 ela é definida em 2021. A inflação de 2025 a meta de inflação é definida em 2022, não confunda. Meta de inflação é a meta do controle dos preços no mercado. A meta de inflação, Conselho Monetário. Quem faz com que essa inflação seja atingida, essa meta seja batida, é o Banco Central. O Banco Central estabelece a meta da taxa Selic. Peguinha da prova vai fazer o quê? Dizer que cabe ao Banco Central definir a meta de inflação. E ao Conselho a meta da taxa Selic. É o inverso. Para isso, para você não confundir, é só você entender, pô. Qual é o papel do Banco Central? Manter a estabilidade do preço. Para isso, eu tenho que controlar a inflação. Quem estabelece a meta de inflação? O Conselho Monetário. O Banco Central tem que cumprir essa meta de inflação. O que ele faz? Mexe nas taxas de juros. Para mexer nas taxas de juros, o que ele faz? Estabelece a meta da taxa Selic. Mais sobre isso no próximo bloco. Beijão do Betão.